Fala pessoal, nessa questão do Unesp, ele mostra pra gente o projeto de uma casa. Essa casa está sustentada por dois pilares, né? E a gente tem aqui uma rampa de acesso ao subsolo da casa. O enunciado garante pra gente que essa rampa é retilínea. Então o pilar menor, ele acaba em algum ponto aqui da rampa, e o pilar maior está aqui no subsolo da casa, que é onde a rampa termina. Ele garante pra gente que as medidas estão todas em metros, né? Dessa gradação que ele fez nos eixos x e y. E ele pergunta duas coisas para você. Ele quer que você calcule a medida do pilar, um pilar pequeno, pilar menor, e ele quer saber o intervalo angular ao qual esse ângulo alfa pertence. Bacana. Duas coisas diferentes, então. O que a gente vai usar para resolver essa questão? Eu quero que você preste atenção neste triângulo. Vou dar nome aqui para os pontos A, B e C. Perceba que esse ângulo é reto, porque a gente está trabalhando, né, com segmentos que são vertical, no caso do BC, e horizontal, no caso do AB. O ângulo alfa pertence a esse triângulo, tá aqui. E as medidas a gente vai tirar da figura. Você pode pegar as medidas ou pelas coordenadas do ponto C. Se ele disse que o x é 30 e o y é menos 17,5, quer dizer que esse cateto AB mede 30. E que o cateto BC, ele se estende 17,5 para baixo. Ou, se você preferir, você podia ter visto que o ponto B está na marcação do 30 no eixo X, né? Olha a gradação da régua para você se orientar. E que a medida do pilar maior é 17,5, né? Podia ir tanto pelas coordenadas quanto pelas marcações da figura. Perfeito. Como é que eu vou descobrir quem que é esse ângulo alfa? Bom, as medidas que eu tenho do triângulo retângulo ABC são as medidas do cateto que está oposto ao alfa e do cateto adjacente. Com essas duas medidas, eu consigo calcular a tangente de alfa. E com a tangente de alfa, né, a gente, comparando com a tabela trigonométrica que o exercício deu para a gente, eu consigo estimar qual desses ângulos se aproxima melhor da medida alfa que eu estou procurando. Então vamos começar assim. Olhando para o triângulo ABC, a gente tem que o cateto oposto é 17,5 e o cateto adjacente é 30. Né? E cateto adjacente sobre cateto oposto sobre cateto adjacente é a medida da tangente. 17,5 sobre 30, se você fizer ali na continha, a gente vai chegar em aproximadamente 0,583. Né? Fiz a continha aqui com 3 casas decimais, porque são as casas decimais da tabela. E agora a gente vai tentar encaixar esse valor na tabela. Perceba que, quando os ângulos aumentam, a tangente vai aumentando de valor também. É uma função crescente. O 0,58, ele se encaixa exatamente nesse ponto da tabela. Porque ele é maior do que o 0,57 que vem antes, e ele é menor do que o 0,60 que vem depois. Então, se o 0,583 se encaixaria aqui entre os valores da tangente, isso quer dizer que o alfa se encaixa aqui entre os valores angulares. Portanto, o alfa está entre o 30 e o 31 graus, porque a tangente de alfa está entre a tangente de 30 e a tangente de 31 graus. Essa é a primeira resposta do exercício, então. A segunda parte é que ele quer que você calcule o comprimento desse pilar menor. Como a gente vai fazer isso? Aí eu vou prestar atenção onde o pilar menor aparece na figura. Isso determina aqui dois novos pontos, o ponto D, que é o começo do pilar, o ponto E, que é o fim. Esse comprimento X é exatamente o que o exercício está pedindo para você calcular. Como o D é vertical, também tem ângulo reto aqui. E olhando pelas marcações do eixo X, você vai perceber que o ponto D está exatamente na marcação do 22. Como eu posso calcular esse X? Dá para a gente fazer semelhança entre esses dois triângulos, não dá?
dá para a gente falar que o triângulo ADE é semelhante ao triângulo ABC. E aí eu vou comparar assim, ó. A altura desse triângulo sobre a altura do triângulo grandão, então alturinha sobre alturão, vai ser igual à base do pequeno, que é 22, pensa que o triângulo está de ponta cabeça, sobre a base do grande, que é 30. Né? Jogando esse 17,5 multiplicando para lá, eu tenho que o x é 22 vezes 17,5, tudo isso sobre 30. 22 vezes 17,5 dá 385. E dá para eu simplificar isso dividindo em cima e embaixo por 5. Chegando no resultado de 77 sextos. Que é justamente o que você consegue encontrar no seu item B. O item B fala exatamente que o alfa está entre 30 e 31 e que a medida do pilar menor é de 77 sextos de metro. Tá bom? Espero que você tenha gostado da nossa resolução. Até mais.